Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, mais um webinar promovido aqui pela Aval Engenharia e Tecnologia. Boa noite a todos, eu sou André Kinderé, sou um dos sócios da Aval. Sejam todos bem-vindos a esse nosso webinar de hoje, né, que tem um tema super bacana, tem um case super diferenciado, né, que a gente chamou de Desafios em Gestão de Grandes Obras. Case Complexo Heron Marinho. O Complexo Heron Marinho é uma obra super emblemática na cidade de Campina Grande, né, com mais de 80 mil metros quadrados de área construída, né, e nesse webinar de hoje a gente vai explorar alguns desafios, algumas técnicas de gestão e tecnologias empregadas pela equipe da LMF Andrade Marinho, né, que é a empresa responsável pela construção e incorporação do empreendimento. Eles vão falar um pouco aqui do empreendimento, do complexo. É bem interessante o complexo, é uma obra que logo que você chega na cidade chama muito a atenção. A primeira vez que eu cheguei lá em Campina Grande, eu fiquei impressionado com o tamanho da obra, e eu queria, assim, logo no início, agradecer a todo mundo, a equipe da LMF, né, por viabilizarem a realização desse evento, especialmente ao Murilo e o Rodolfo, né, que prontamente aceitaram estar aqui com a gente, dividir esses conhecimentos e as experiências deles, né, durante a condução desse grande complexo, dessa grande obra, que é o residencial Andrade, perdão, complexo, né, que não é só residencial, né, tem residencial, tem hotel, tem comercial, tem tudo nesse complexo Andrade Marinho, tá? Para vocês entenderem como vai funcionar o nosso evento de hoje, a gente vai ter dois momentos. O primeiro momento, o Murilo, né, e o Rodolfo vão estar expondo para a gente alguns conteúdos, mostrando, né, o empreendimento, como é que foi a estrutura de gestão, como é que eles fizeram o planejamento deles, quais foram as tecnologias que eles utilizaram, quais foram os desafios durante a condução dessa obra. E no segundo momento, que aí eu vou pedir a interação de todos, né, que é o momento que eu acho mais rico de troca de experiências, a gente vai abrir para as perguntas e vai fazer um debate super interessante, né, com esses dois que são especialistas aí em gestão de obras, né, já passaram por vários empreendimentos, e aí a gente trocar essa ideia com eles vai ser muito rico, vai ser um momento muito válido para todo mundo que vai estar assistindo. Então, pessoal, eu peço para todo mundo ficar à vontade, vai fazendo, vai colocando aí no chat as perguntas, né, e eu vou passar a palavra aqui para o Rodolfo e para o Murilo, né, para que eles iniciem a exposição deles, né, que iniciem falando aí um pouquinho sobre empreendimento. E aí vocês fiquem à vontade, quando precisarem que eu compartilhe aqui a tela, vocês falam, e eu já vou colocando a apresentação para que a gente possa iniciar aqui o nosso bate-papo, ok? Ok, obrigado aí pelo convite, André. Vou me apresentar inicialmente, e aí Rodolfo também, e aí a gente pode conduzir, iniciar e trocar as ideias. Me chamo Murilo Alves, eu sou engenheiro civil, estou na Andrade Marinho desde 2006, basicamente quando iniciou o grupo, né, a união dos sócios, né, e aí, desde 2010, a gente vem implantando essa questão de gerenciamento, de Lean Construction, tentando cada vez mais aparar as arestas, né, de custo, qualidade, prazo, e para isso, cada vez mais, a gente vai procurando ferramentas para tentar nos ajudar a gerenciar, né, e ter esse controle mais na mão, né? Então, estou aí na Andrade Marinho, o Complexo Heron Marinho realmente foi um case para a gente, a aprendizagem em todos os setores da gente. A gente está com o Rodolfo, que foi um dos engenheiros, mas a gente também tem o Max, que também participou do empreendimento. E é isso aí, vamos, Rodolfo, aí se apresentar e a gente aí inicia para apresentar um pouco da Andrade Marinho e o que é esse complexo aí. A gente tem outros empreendimentos, enfim, mas vamos falar desse case aí principalmente com o pessoal da Aval. Boa noite, André. Boa noite, Murilo. Boa noite a todos que nos acompanham. Meu nome é Rodolfo Braine, engenheiro civil. Estou na Andrade Marinho desde
novembro de 2012, né? Na Andrade, passei por outra obra, Áustrio França, case importante também na minha carreira profissional. E a gente veio aqui para o Heron para somar, né? Ajudar, como ele citou, aqui já existia o pai da criança, que é o engenheiro Max Coura, e em 2015 a gente veio para cá para ajudar e para aprender também, né? É um complexo realmente de impressionar. A gente vai apresentar daqui a pouco para vocês algumas coisas, como ele falou, um pouquinho do que é o Heron Marinho, e realmente é um empreendimento fantástico. E no interior do Nordeste, né? No interior da Paraíba. Isso aqui faz a gente se orgulhar de ter um empreendimento desse. Eu, como sou campinense da Gema, né? Tenho muito orgulho de ter um empreendimento desse na nossa terra natal. E aí vamos começar, né, Murilo? Começa a apresentação, falar um pouquinho do que é o Heron. Exatamente. Não sei se eu citei, mas eu sou gerente de obras, eu fico responsável pelas obras verticais do grupo, né? Hoje a gente está ainda nós temos duas obras, uma obra é o Heron Marinho, ainda uma parte dela, que aí vocês vão ver, e outra é uma obra chamada Design, né? É um Life Center também, um projeto inovador, um projeto diferenciado, que nós lançamos com pretensão de entregar final desse ano, e o Heron, em final de agosto, a gente deve estar finalizando esse empreendimento, esse fantástico empreendimento. Eu acho que a gente pode iniciar aí, André, se você puder compartilhar aí a apresentação e a gente vai conduzindo. Tá feito, tá compartilhado. Bem, inicialmente aí, né, hoje vamos falar do desafio de gestão, né, com relação ao complexo aeromarinho, os métodos que a gente utilizou, que a gente foi aperfeiçoando durante o tempo, né, e continuamos aperfeiçoando, aprendendo, enfim, né, e inicialmente a gente vai falar um pouco do aeromarinho para que vocês tenham conhecimento aí. Eu vou dar uma introdução e aí, Rodolfo, fica à vontade de complementar. O Heron Marinho, ele é um projeto que nasceu, né, iniciou-se em 2014, né, tem esse nome, Heron Marinho, homenageando o pai de Heronaldo Marinho, né, realmente queria fazer uma coisa em homenagem totalmente diferenciada, e realmente nasceu uma coisa, como falam, complexo, realmente um complexo de 85 mil metros quadrados de área construída, onde ele foi dividido em 3 etapas inicialmente, né? A primeira etapa, que era o maior volume, tinha aproximadamente 45 a 50 mil metros quadrados de entrega, né? E os outros restantes, tinha 42, eu acho, mais ou menos, e os outros eram 20 e 20, mais ou menos, são os residenciais, 20 mil metros quadrados. O complexo, ele é constituído por empresarial, né, uma torre empresarial, formado por 20 pavimentos, né, o hotel, que possui 15 pavimentos, e os flats, né. O flat, são 130 flats, 235 salas comerciais e 149 quartos, hotel. Fora a parte de torre, que pode ver na figura, a gente ainda tem 20 lojas no mall, e ainda um restaurante, e toda a parte de estacionamento, né? Estacionamento para mais de 450 vagas. Obviamente, essas vagas tanto são para quem é proprietário, como também para público externo, né? Tem vagas, reservas para público externo. Então, realmente, um complexo diferenciado. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, essa primeira etapa nós entregamos em 2019. A segunda etapa, atrás, a gente vê 2 residenciais. O residencial a gente chama de residencial 1 e residencial 2. Residencial 1, que possui 120 apartamentos,
e o outro também 120 apartamentos, quer dizer, vai ter menos porque a gente criamos o Select. Apartamentos maiores. São 2 residenciais, onde um foi entregue ano passado e o outro está previsto para em agosto desse ano. Então, realmente cheio de detalhes, né? E a gente vai falar um pouco depois do planejamento. Complementar alguma coisa, Rodolfo? Não, na passada da apresentação, é o detalhe mais a primeira etapa. Como o Murilo falou, a primeira etapa a famosa Torre Mista, né? Que é composta pelo empresarial Hotel e Flat, e também foi entregue o Open Mall, né? As 20 lojas mais o restaurante. O responsável técnico é o famoso Max Coura, né? É o pai da criança, como eu falei anteriormente. Ele que iniciou aqui e ele que conduziu a primeira etapa. Acho que o Max iniciou aqui em 2014, né, Murilo? E isso. Entregou a obra em março de 2019, né? Esse é um como vídeo, ele falou, empresarial, são 235 salas comerciais, o hotel, 149 suítes, né? Distribuídos em 15 pavimentos, e o flat são 130 apartamentos, distribuídos em 22 pavimentos. A gente tem um videozinho aí, André, um pouquinho do que foi a entrega da Torre Mista. Se você puder passar aí. Estou passando aqui o vídeo. Eu estava passando aqui enquanto você está falando. Esse é um pouquinho da torre, né? Foi a primeira etapa, essa foi entregue em 2019, que é justamente a Torre Mista, né? O Rodolfo, ele veio justamente, né, para somar com a gente e a gente poder dividir essas etapas. O Rodolfo ficaria com os residenciais e o Max com essa parte mista, né? Que já é um complexo, já para uma equipe já é muita coisa, né? Para a gente poder realmente ter um planejamento, um controle, os detalhes mais na mão e não fugir tanto do orçamento, enfim, né? E a gente lançou num período que estava, querendo ou não, estava mais ou menos a economia estável, foi quando iniciou-se por ali 2015, 2016, que veio, São Paulo já veio com início de crise, e a gente continuou, né? Entregou de acordo com as especificações, inclusive até melhorando algumas especificações, né? E o desafio era esse, porque a gente inicialmente ia passar por uma crise, mas estava aí o complexo, e aí ele está sendo finalizado, né? Pode sair. Aí vem a segunda etapa, né? Segunda etapa, eu já como responsável técnico da obra, dos residenciais, como ele falou, vim para ajudar a Max nos residenciais. Só um ponto interessante, como ele falou aí da complexidade da obra, e teve um ponto de interseção das duas etapas, né? Da primeira etapa e da segunda etapa. Eu estava até conversando hoje com o Max, relembrando os efetivos da gente no pico, né, Murilo? Com as duas etapas rodando em simultâneo. Max tinha cerca aí de 150 pessoas, eu tinha mais 90, 100 pessoas, fora os terceirizados, né? Max chegou, a primeira etapa, a ter mais de 100 pessoas de empresas terceirizadas. Então, assim, muita gente, né? E a gente sabe, quanto mais pessoas, quanto mais serviços, pior fica a gente gerenciar. Então, realmente, se fez necessário uma ferramenta, na época, não o Agile, mas já com a Aval, né? Que veio contribuir para o controle, né? Como ele falou aí, com crise, com todas as diversidades, tudo novo para a gente, né? Como foi a Torre Mista. Eu ficava assim acompanhando o Max, mas à medida do possível ajudando também. E a gente viu o quão complexo realmente foi a obra e entregar
foi realmente assim, um desafio vencido e realmente da gente se orgulhar. Só um parentezinho, porque realmente marcou, né? A entrega da Torre Misha marcou. E aí, na segunda etapa, a gente veio para tocar os residenciais. Como ele falou, uma torre de 30 pavimentos tipo, né? 120 apartamentos. São 4 apartamentos por pavimento, são 4 tipologias de apartamentos. A gente tem apartamento de 81 metros quadrados, 86, 92, 96 metros quadrados. A gente entregou também uma área de lazer composta de piscina, espaço gourmet, salão de festa, academia, playground, espaço pet, quadra de grama sintética, bicicletário, entre outros acessórios, né, que a gente costuma proporcionar aos nossos clientes. A entrega foi feita no dia 25 de março de 2020, amanhã faz um ano, faz aniversário. E fica difícil de esquecer, né, Murilo? Porque foi já no meio da pandemia. Ela estava programada para ser entregue. Como fazer festa, né, dos clientes. E a data de entrega, para a gente fazer a cerimoniazinha com os clientes, entregando individualmente. Naquela época a gente não sabia o que era o coronavírus direito, estava todo mundo meio que perdido, meio que com medo. E a entrega estava marcada para o dia 27, era uma sexta-feira. E saiu o decreto estadual, o decreto municipal, assim, vai parar. A Andrade tomou a decisão de a gente tirar as férias coletivas, né? E o Murilo veio me dizer isso, acho que no final de semana. O Murilo falou, rapaz, a gente vai entrar em férias coletivas dia 26, então a gente tem que entregar a obra dia 25. Aí, assim, foi os 2 dias, né? Mas que fazia muita diferença para a gente, porque realmente a entrega é... Quem é gestor de obra sabe disso. Entrega é muito difícil, é loucura. E a gente tem que estar centrado para resolver as coisas. Então, ficou marcado aí essa entrega também do Residencial 1, em meio à pandemia. Aí já rolou aí o videozinho, né, André? Sim. Quando você estava falando, eu coloquei o vídeo. Massa. E aí a terceira etapa, né? Pode passar, André, mais um, que é a terceira etapa. André. Pronto. E aí a terceira etapa, o Residencial 2, né? A gente continua sendo responsável técnico, né? É a obra que a gente está tocando hoje. A gente tem um avanço global aí já chegando nos 80%, e o prazo para a entrega é agosto de 2021. Então, está se aproximando a entrega, e o bicho está pegando, e a gente está controlando, né? Tem que controlar para dar certo, né? No Residencial 2, a princípio, eram 120 apartamentos também, apartamentos maiores, mas com a gente vendo o mercado pedindo apartamentos maiores para os clientes da Andrade, né, o público da Andrade Marinho, tomou essa decisão de criar apartamentos ainda maiores, né, que a gente chama de apartamentos select. Então, a gente ficou com 6 tipologias hoje, né? A gente tem o apartamento de 100 metros quadrados, de 105 metros quadrados, 114, 119, e select, são apartamentos maiores, de 205 e 233 metros quadrados. E aí o Residencial 2, ele é o complemento do Residencial 1, né? Na área de lazer, vai ter mais uma piscina, vai ter churrasqueira, salão de jogos, brinquedoteca, spa, sauna, sinuca bar, mais um espaço gourmet, enfim, para fechar, né, a trilogia com chave de ouro, é o complemento do Residencial 1. E Murilo, falar alguma coisa? Não. Pronto, e aí a gente já parte para a obra, né? Vamos logo partir para a obra. Agora a gente falou um pouco de que é o Heron, e aí um pouco de como é montado o nosso organograma, né? A gente tenta o máximo enxugar, né?
A regra aqui é enxugar, até porque a gente não tem essa liberdade financeira de ter um administrativo tão grande. Se fosse imaginar em outras regiões essa obra, talvez o organograma fosse bem maior, tivesse vários encarregados de turma, vários encarregados de turmas, e não é isso que a gente precisava realmente de um bom planejamento, de uma boa equipe, que hoje a gente tem, né? A gente conseguiu formar uma ótima equipe, né? E para poder tentar enxugar o organograma. Então, o nosso organograma, basicamente, é formado, vamos pensar com uma obra como um todo, era um engenheiro para um, engenheiro para outro. Então, de cada um, tinha um engenheiro, um mestre, né? Basicamente, o engenheiro, o mestre, um técnico de segurança, um rapaz da qualidade, o auxiliar da qualidade, um encarregado, sim ou não, né? Tinha um ou não, teve parte que teve encarregado, outro não. Já chegamos a ter encarregado de logística, em algum momento, quando as duas torres estavam funcionando, que aí era muita chegada de material, então precisaram organizar para os almoxarifados. E aí, vamos com a equipe de aprendizes e estagiários, que, querendo ou não, ajuda demais a equipe, né? Eles aprendem, né, muito, a gente tenta realmente ensinar a eles, né, como é que planejam, como é isso, realmente tendem a fazer isso. E aí vai vir os auxiliares, os almoxarifados, e aí a equipe total de produção, pedreiros, armadores, carpinteiros. A gente tem uma cultura em Campina Grande que a gente terceiriza o mínimo possível, né? A gente sempre tenta formar a nossa equipe aqui dentro. Só que quando a gente, dependendo do momento do mercado, da sazonalidade do mercado, é que a gente começa a verificar se realmente vale a pena montar a equipe ou terceirizar. A gente toma algumas decisões. Como, por exemplo, pintura, alguns anos atrás, a gente era equipe nossa, depois nós chegamos no contexto que deveria terceirizar, né? Elétrica, por exemplo, a gente chegou no contexto hoje que a gente está terceirizando, nós sempre tivemos equipe em toda a história nossa, né? Gesseiro, aí vai depender do momento, hoje a gente é nossa equipe, mas pode ter algum momento que a gente contrata, então tem essa sazonalidade. Então, a nossa equipe é isso, é um engenheiro, um mestre, no máximo ter um encarregado ou não ter um encarregado, os técnicos de segurança, o técnico da qualidade, e aí vem os aprendizes com um almoxarifado, uma cozinheira, né? A gente tem uma cozinheira aqui, porque a gente tem um conceito aqui, né, de como na nossa região, também o sindicato, a gente dá uma cesta básica, faz parte do sindicato essa cesta básica, então, o que a gente faz? A gente oferece ao nosso funcionário ter uma cozinheira para que possa cozinhar para eles a alimentação. Mas por que você dá isso? A gente viu que, às vezes, eles pediam para sair 5 ou 10 minutos antes para poder esquentar a comida dele, para poder fazer isso. E isso, se você somar 150 funcionários, 250 funcionários, isso o custo era melhor ter uma cozinheira que fizesse isso que eu ganhasse com esse timing, entendeu? Então, hoje a gente tem essa cultura de ter uma cozinheira. Só complementando, Murilo, a gestão está no detalhe, né? A gente vai atrás do detalhe. Exatamente, exatamente. Então, é muito enxuto, a gente tenta enxugar ao máximo. Se você pensar, então, obviamente, a gente tinha esse organograma para uma torre, para uma área, e o outro organograma da mesma situação para outra, ou seja, era o engenheiro Max assim, e o engenheiro Rodolfo dessa forma, com essa equipe montada. Opa, desculpa, eu passei aqui sem querer. Não, sem problema, sem problema. Eu posso acho avançar? que o organograma era basicamente Então, esse aí. Rodolfo. Só complementando, dando a informação do nosso efetivo de mão de obra própria de hoje, né? A gente tem 142 colaboradores, 15 são administrativos, né? Boa parte também aprendizes, estagiários, assistentes, né? Como ele falou, ajuda bastante a gente aqui e sai prontos também. Uma obra dessa, né? Eles saem prontos. Pode passar, André. Vamos chegar justamente no... Pronto. no Eu quis colocar modelo de gestão. Eu quis colocar essa imagem, Murilo, do planejamento, para mostrar um pouquinho do avanço que a gente teve ao longo do tempo. Exatamente.
Essa é a imagem da nossa linha de balanço. Como eu falei, eu entrei na Andrade em 2012, mas Murilo, com a turma, já trabalhava com Lean, com longo, médio e curto prazo. Já fazia as reuniões de médio prazo, restrições, a gente já tinha essa filosofia. Fala, Murilo. Eu ia falar assim, a gente iniciou a ideia de planejamento em 2010. A gente começou isso em 2010, mais ou menos. Uma obra nossa chamada Vivan, que era o engenheiro Giuseppe e o engenheiro Vinícius, né? Nós começamos onde eram os conceitos básicos, né? A gente iniciou com os conceitos básicos de ter os pacotes de serviços, né? A equipes de serviços e basicamente era isso, né? A gente tinha os pacotes, as coisas, e aí nós tínhamos uma pessoa internamente. Depois disso, o Giuseppe saiu da obra, foi comandar a gerência técnica e ficou à frente dos planejamentos. E aí o nosso planejamento aí começou a ter reuniões semanais. O conceito foi desde 2010. Então, nós tínhamos o conceito do processo, né? Nós tínhamos nossas reuniões semanais, né? Tanto com planejamento, parte de planejamento. Então, tinha uma pessoa que era do escritório da Andrade Marinho, que ia em todas as obras fazer as reuniões semanais. Tinha as nossas reuniões mensais de fechamento, né? Onde aí viria para fazer o nosso médio prazo. Nosso médio prazo era 3 meses. E o nosso longo, que era a linha base, né? Essa linha base, que inclusive é essa que o Rodolfo está mostrando aí, onde a gente fazia, né, tudo isso aí em planilhas de Excel, né? Então, o conceito, a gente sempre tinha isso, né? Tinha as reuniões, né, de curto, médio e longo prazo, a gente sempre tinha essas reuniões. Inclusive, hoje, continuamos com as reuniões, continua, querendo ou não, algumas falhas acontecem, mas é porque é um trabalho de tijolinho. Não para, né? Vai botando e vai mantendo para que a engrenagem vá rodando, Então, inicialmente, é isso aqui. Nós tínhamos esse conceito, em todas as obras nossas, seja as horizontais ou verticais, tinha um planejamento assim, que é como o Rodolfo colocou aí, né? Tínhamos os pacotes de serviço, dimensionava produtividade, isso a gente sempre dimensionava essas questões de produtividade, não bater uma com a outra, linha de balanço geral, a crítica, né? O pacote crítico das informações. Então, o conceito do processo a gente existiu. Então, era implantado na empresa e a gente sempre tentava isso. E a gente tinha um problema, que era o quê? Era que essas informações eram contidas. Ficava uma parte com o Rodolfo, uma parte comigo, uma parte com o Giuseppe, outra parte com o rapaz de planejamento. Essas informações eram ficava muito, não juntava no mesmo local, não tinha um relatório. Compilava, né, Murilo? Exatamente. Demorava muito para compilar as informações. Demorava muito para compilar, então quando você tinha a resposta, já deu um tempo de resposta que não conseguia. Então, assim, isso é que a gente não concordava, não achava legal, disse, rapaz, a gente tem que inovar, tem que ver alguma coisa, tem que ter uma compilação dessas informações. Essas informações têm que ser mais rápidas, isso tem que estar de prontidão, isso qualquer pessoa pode ver, pode olhar na hora, todo mundo está... Então, isso foi que a gente sentiu dificuldade. Foi aí que a gente conheceu a Aval. Conhecemos, então, a Aval, onde a Aval veio com o conceito, né, que era o nosso conceito, era o conceito, enfim, né? A gente tinha um conceito, mas não tinha a ferramenta, né, Murilo? Exatamente. E aí veio uma ferramenta que a gente achou fantástico, e a apresentação em BI, né, que a gente compilava todas as informações de uma maneira fácil,
né? Tinha todas as informações de custo, de planejamento, as restrições, o curto, o médio, o longo, era uma coisa simples de ver, o cronograma de suprimentos, nós tínhamos, apesar também a gente ter uma planilha em Excel que a gente alimentava para ter a data de quando devia comprar, porque a gente fazia o data de quando deveria comprar, mas não tinha tudo compilado, inclusive um relatório final, né? Esse acompanhamento de relatório final, tudo isso nós tínhamos o conceito, mas não tinha Ferramenta. um relatório final. E aí a gente conheceu, viu, gostou, e aí a gente começou com o aval no Power BI, né? Que aí já foi uma mudança para a gente gostou bastante, né? Não porque o Um divisor de André águas, né, Murilo? mas Quando a assim, gente, mas foi uma as coisa, informações todas foi fantástica. computadas, né, num lugar só, Exatamente, numa base só, que era o BI, né? exatamente. Então, a gente ganhou muito tempo, já naquela época, né? Isso foi em 2017, né? A virada de chave foi em 2017. Então, a gente já viu uma diferença um ganho muito bom de tempo e de gestão, né? Porque a nossa tomada de decisão, o nosso tempo de resposta ficou menor. Então, a gente conseguia resolver mais coisas. E já estava achando bom, né? Aí, hoje, a gente já vê diferença, né? Para o Ágil, que a gente vai falar daqui a pouco, que no BI, com o Lean Magic, né? Que a Val utilizava, com o BI, mesmo assim, quando a gente mandava as informações, tinha um delay lá de 2, 3 dias para chegar os dados para a gente, nosso PPC, enfim, os nossos indicadores, né? Que aí, com a chegada do Agile, né, que a gente tem em tempo real, aí a gente já viu uma melhora, a gente conseguiu melhorar ainda mais, né? Por isso que a importância da ferramenta, né? Das novas tecnologias, né? E melhorar nossa gestão, né? Só interrompendo, Rodolfo, só interrompendo. Antes de você falar aí, só quando chegamos no Power BI, ainda tinha uma coisa que me incomodava, que era justamente eu não ter a obra de imediato. De imediato. Eu queria saber exatamente o que estava acontecendo na obra agora. Eu queria saber se todas as equipes estavam apontadas, eu queria saber a produtividade, eu queria saber se o engenheiro realmente, nas nossas reuniões, estavam fazendo o que a gente tinha combinado. Então, isso me incomodava, principalmente quando eu ia olhar a folha de pagamento, a produção, e isso me incomodava. Eu queria saber, apesar de ter uma equipe fantástica, mas assim, é aquela coisa confiando, desconfiando, mas é para o melhoramento do planejamento, o melhoramento das informações. Então, isso me incomodava. Incomodava demais ter essas informações de prontidão, de imediato. Eu queria saber de imediato isso aí, e o que é que eu podia fazer para que a equipe de obra pudesse ajudar eles, para que também eles não ficassem preenchendo planilha. Eles têm que ser engenheiro de obra. Ele não podia estar toda vez preenchendo uma planilha de curta, uma planilha de média, uma planilha para apresentar, isso aí ia tomar o tempo dele. Então, eu ia deixar de ser engenheiro para fazer escritório, né, me apresentando. Então, não fazia sentido. Foi então que eu liguei para André, eu acho que foi André, ou foi Vitor. Você pode passar a apresentação, André. Tá, mas conta aí, Murilo. Aí eu liguei, eu acho que foi para Vitor ou para André, eu disse, rapaz, eu quero uma ferramenta assim, 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 se você não tiver, eu vou em busca de outro, tal, mas eu tenho que ter, eu estou agoniado com isso, precisa rodar, a equipe precisa ver, não faz sentido não ter, tal. E aí foi quando ele veio e disse, não, a gente tem uma ferramenta chamada Agilim. Eu disse, rapaz, só que o Agilim vocês já tinham nos cantado, né, antes, né, já tinha apresentado, inclusive, a Giuseppe, né, Giuseppe estava, né, já naquela coisa de implantação, de pensar, de fechar contrato ou não, enfim. Foi quando foi me apresentado, né, eu inicialmente achei fantástico, né, obviamente vi alguns pontos de dificuldades, mas eu sabia que já transformaria, e levei a ideia para os meninos, né, porque eu acho que tem que ser dividida com a equipe para que a gente possa, porque se eu pedir para implantar um negócio, a equipe não implantar e não aceitar, não vai servir, adianta. Não vai servir de nada, vai só jogar o dinheiro e é melhor voltar para o que era antes.
dividi com os meninos a ideia, os meninos compraram a ideia também, o Rodolfo e o Max, que hoje estão no design. Disse, bicho, vamos ver, que eu acho que vai ajudar a gente, tal, a implantação vai ser, inicialmente pode ser que a gente sinta dificuldade e tal. E aí foi que veio o danado do Agilim, né? Então veio ele aí, que hoje realmente está nos ajudando, né? A gente tem as informações, né? Ela faz pouco mais de 5 meses no máximo que a gente plantou, né, André e Rodolfo, 5 meses. É um bebê ainda. Acho que faz mais, ô Murilo. Acho que não faz mais, não, porque eu me lembro da gente ter fechado com o Alan no primeira onda da pandemia, né? Até ele brincou, vamos fechar aqui e tal. Eu acho que a gente assinou em agosto. A gente assinou em agosto, mais ou menos. Aí tinha um delay aí, porque aí eu disse, não vai agora, porque está faltando alguma questão de orçamento, tal, vamos devagarzinho, mas implantado mesmo foi em novembro. Acho que foi em novembro mesmo que implantou. Foi por aí. Uhum. E aí começou, né? E aí sim, viu a ferramenta, eu vou falar um pouco e o Rodolfo vai complementar. A ferramenta, o que é que eu acho interessante dos pontos da ferramenta é o seguinte: o primeiro ponto é que, quando você joga o planejamento dentro da ferramenta, à medida que meu planejamento vai andando, ele também vai andando. Então, ele automaticamente vai se atualizando sozinho. Então, se eu entrar hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Então, isso facilita demais. Pode ver meu impacto lá na frente de um problema que o Rodolfo, por exemplo, deixou de fazer. Ele deixou de fazer um serviço que se impactou lá na frente. Ou seja, já alertou para ele isso. Senão, eu teria que esperar uma média para fazer um fechamento, para mostrar a ele, para abrir uma restrição. E isso, para mim, já é fantástico. O segundo ponto é a locação das equipes dentro dos pacotes, né? Essa locação das equipes me diz o seguinte, que todos os funcionários, obviamente de produção, estão alocados. O que não tiver alocados, aí chega para a gente, como um todo, né, essa informação. Né? Isso também ajuda bastante para saber que tem gente que não está alocado, tem gente que está fazendo um serviço que não é produtivo, enfim. Esse é o ponto 2. O ponto 3, que o Agilim Software veio, também trouxe o Andon para a gente. Então, o Andon é o aparelhozinho que deixa nos pavimentos, que facilita e que a gente, colocando dentro do software, a gente faz com que o funcionário, ele mesmo, vá nos pavimentos e pegue seu pacote de serviço. Não é necessário estar passando os pacotes de serviço para a equipe, que aí já perde tempo, seja o estagiário, seja quem for, tu agora vai para o segundo, tu vai agora para o terceiro, tu vai agora... Não. Se eu já disse que minha equipe está dentro dos pacotes de serviço, então eu já deixo os pacotes de serviço dele montados durante 3 meses, durante 4, durante 5, durante 6 meses. Então isso é ele dando ok no Andon, e depois já sai outro papelzinho para ele, dizendo agora tu vai para o segundo, tu vai para o terceiro, tu vai fazer isso, vai fazer... Ou seja, já está planejado, então ele já está, né? Isso é outro ponto. E mais um outro ponto é que, à medida que os pacotes de serviços são fechados, o planejamento também ele vai puxando a linha e vai gerando o meu orçamento, dizendo, qualidade, tem esse pacote aqui que tu tem que liberar para eu poder liberar o pagamento. Então, eu aí consigo saber, querendo ou não de uma forma, qual é o valor global que Rodolfo tem que fazer a folha dele. Ele passando disso, eu já sei, Rodolfo, o que é que houve, né? Então, eu tenho como fazer essa gestão. Obviamente, tem algumas coisas que ainda falham, mas é o que eu digo, é o dia a dia que a gente está implantando, mas a ferramenta era o que eu solicitei e está implementando dessa forma. Outra coisa também, se faltou massa no pavimento, se o cara não deu atendimento... Essa é a melhor parte, Não fez nada, o que é que acontece, meu amigo? O pedreiro vai lá, aperta no Andon e diz, tem início de parada. Isso chega no meu celular, isso chega no celular de Rodolfo, isso chega no celular do encarregado, do mestre. Ou seja, se eu ver que está falando, mas eu disse, Rodolfo, o que está acontecendo?
com esses caras parados aí em obra. Então, a obra, quando vê está chegando mensagem no celular para ele, fica doido, porque diz, porra, tem coisa parada. Ou seja, já criou um alerta de espanto. Então, aquilo que o cara estava lá em cima, parado, esperando. Não, é porque a massa não está vindo. É porque a massa... Porque não apertou o botão. Aí é um detalhe do humano. É um detalhe da equipe. E aí, Murilo, aproveitando, a gente vai falar um pouquinho também mais na frente, mas já pegando um gancho, muda a rotina da obra. Tudo. Por exemplo, o engenheiro de obra ou o mestre de obra, que sobe a torre e sai descendo pavimento por pavimento. A gente não faz mais isso, a gente vai direto na ferida. Direto onde o Age está dizendo para a gente ir, sabe? Então, a gente ganha muito tempo nisso. Lembrando que a gente perdia do cara lá esperando, estou aguardando a argamassa. A gente não tem mais isso, porque quando ele aperta o botão lá de iminência, a gente já vai direto lá, já vai na cola. Exatamente. Então, a gente ganha em produtividade, né? Não é porque o software veio e resolveu. Não. Ele não resolveu. É o seguinte, existem outros pontos a se falar. A nossa cultura, isso vem desde 2010. Então, a cultura nossa eu tenho reuniões semanais com o Rodolfo. Então, eu faço com o Rodolfo um curto, um médio, um longo, um de suprimentos, um de orçamentos, semanalmente. Tem um médio que eu faço com ele, tem um longo que eu faço com ele. Então, a nossa cultura é essa. Se tu é o software, mas não tem a cultura, não funciona. Esse é o ponto 1. O segundo desafio é a nossa equipe. Não só a equipe administrativa, a equipe de execução. A equipe de execução, ela tem que abraçar isso também, né? Ela tem que abraçar, ela tem que saber que ela tem que bater. Ela tem que saber que é o andor que funciona agora. Ela tem que saber que é isso. Vai ter os cabeças, ou seja, eu estou com a minha ideia, que é essa, eu passo a minha ideia para Rodolfo dissemina dentro da obra, mas se isso não disseminar, não é o software que vai ajudar, não é ele que vai ajudar, não. Então, é essa cultura que precisa estar enraizada para que o Agilim funcione. O Agilim, por si só, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Perfeito, perfeito. Essa questão da cultura é fundamental, Murilo. É fundamental você ter uma... A gente percebe que os cases de sucesso, todos têm uma cultura já de planejamento, uma cultura básica, e acaba que você voa mais rápido, né? Se você já tinha essa rotina, médio, longo e curto prazo, e agora chegou com uma coisa que automatiza, o Rodolfo tem tempo para analisar coisas que ele não tinha anteriormente, né? Que ele não tinha condições de analisar. Então, bem legal esses pontos que vocês trouxeram, né? E bem casado com algumas coisas que às vezes a gente fala, né? É legal para quem já assistiu alguma palestra ou alguma apresentação nossa, né? Vocês estarem colocando isso, vindo de vocês, é bem legal. O ponto que você fala, que eu digo muito em gestão de obra, que você falou assim, ó, eu anotei que alguns pontos você falou, demorava muito para compilar as informações. Pessoal, a informação dentro do canteiro, eu sempre falo que ela é perecível. A informação se estraga. Se eu chegar para o Murilo com informação, Murilo, há 2 semanas atrás tua obra estava assim. Ele vai dizer, pô, André, se estragou, mudou, minha obra já é outra, o que era problema já foi resolvido, e o que estava resolvido já virou problema. Então, a informação em tempo real, dentro dos nossos canteiros, também na obra como a de vocês, para o decisor, ela é fundamental. Ela vale ouro. Né? Então, bem legal rápido, esse depoimento de vocês. Bem legal. Muito rápido a decisão, não pode esperar. Show. Complementar aí, Rodolfo. Volta só o anterior, André, por favor. Pronto. Então, tá aí a visualização do fluxo de produção, né, no Agile. E à direita, André, já os meninos aqui ficando com expertise no Agile e já baixou a versão gratuita. Aí já estão explodindo aqui o nosso, né? A nossa rede e fazendo os planos de ataque. Já são os estagiários que estão fazendo isso aí, já com a versão gratuita do Agile. Já um planejamento do planejamento interno nosso, ou seja, isso é um planejamento, por exemplo, ataque para bancadas de granito, para ver se o prazo, se a mão de obra, se o coisa. Então, eles montaram um planejamento de chegada de material até quando vai ter que chegar, qual a data máxima do coisa. Então, eles mesmos criaram isso. Eles pegaram parte do seu planejamento e já explodiu com a versão gratuita e já fez um replanejamento para controlar, porque era uma atividade que já estava no radar amarelo, disse, vai dar pau.
vai ter problema. Então, a gente faz um planejamento parte dela, para que ela, a gente fique monitorando ela mais de perto, né? Apesar como você mostra aí, você olhando de frente ao computador à sua esquerda, vai ter todo o planejamento da nossa obra, você vê que é cheio de linhas, de curva, mas aí a gente dá o zoom, né, e vê naquele espaço de tempo que a gente quer ver. A gente olha 2 meses, 3 meses, e a gente vê o que a gente vai atacar aí. Enfim. Show, show. Rodolfo, Beleza. conduz aí, Rodolfo, agora. Posso passar? Pode passar. Aí a nossa curva S, né? Vocês podem reparar que de junho de 2020 para trás, a gente está com as atividades contínuas, né? Isso é por conta da pandemia. A gente parou 1 mês em abril, enfim, a gente teve problemas e não fazia sentido a gente continuar com a mesma linha de base. Então, gerência com diretoria, junto com a gente, tomar a decisão de efetivar uma nova linha de base, né? Que a gente efetivou em junho. A barra azul é o planejado, a barra mais amarelinha é o realizado, né, que a gente fez, e a barra verde é a reprogramação, né? A gente vai falar mais um pouquinho mais na frente, né, de reprogramação, de planejamento de médio prazo, é aquelas máximas de engenheiro, né? Papel aceita tudo. Então, que bom que seria se a gente fizesse uma linha, né? A linha de base a gente conseguisse seguir, né? Mas problemas acontecem, né? Para a gente resolver, né? Seja pandemia, seja o mercado enlouquecendo com os preços, com alta de preços. Então, a gente tem que enxergar isso, chegar lá na frente e tomar decisões, né? Por isso são importantes as reuniões de médio prazo. Pode passar, André. Justamente, estava falando, o Murilo já antecipou, a gente faz reunião semanalmente, né? A gente vê tudo, médio, longo, suprimentos, mas com foco no médio, né? Nessa reunião que a gente tem de médio, a gente observa nossos indicadores que o AGEN já dá, né? A gente vê o nosso índice de restrições removidas, que é muito importante, né? A gente cadastra também, no AGEN também, né? Na reunião com a Aval, a gente cadastra essas restrições e a gente, tirando as restrições, avaliando isso, a gente tem um meio caminho andado para ter um PPC bom, né? Para ter a conclusão dos pacotes dentro da nossa meta. Pode apertar, passando aí, André. Então, onde vem as nossas reprogramações, né? É isso que a gente que disse, papel aceita tudo. Então, a gente tem que enxergar o que tem que ser resolvido. A gente teve um caso agora, né, Murilo? O aumento do cobre. Então, a gente teve que adiar uma compra de cabos elétricos e prejudicou o andamento da nossa linha, né? A gente tem que jogar lá para frente. Isso tudo... Mas aí a gente conseguia estudar até qual era o nosso limite para que não desse um problema maior. Então, a gente foi na linha, Rodolfo disse, se comprar até aqui, chegando até tal data, eu cumpro. Se passar disso, eu não cumpro. Então, ele tinha essa informação, né? Foi lá, pegou a informação, aí a gente seguiu o que ele solicitou. Passa, André, por favor. E aí, os indicadores, né, como eu estava falando. Importante a avaliação dos indicadores nessas reuniões da gente, né? A gente vai ver mais um pouquinho na frente os dashboards, né, que mostram aquela coisa que a gente estava falando, de ter a ferramenta e compilar todas as informações, né? Hoje a gente tem isso. A gente vê IRR, a gente vê IDC, a gente vê PPC, Lembrando PPCQ, que a gente vê né? isso Reclamação da qualidade. O que é hoje não é amanhã, né, Rodolfo?
Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Mas aí, no final do mês, obviamente, a gente faz o fechamento do mês. E aí a gente tem o PPC, o IRR, o índice de custo, né? Tudo aí redondinho. Então, esse aqui, quando a gente faz o fechamento do mês, a gente tem realmente, se realmente foi atrasado, não atrasou, enfim. E essas informações, né, Murilo, que você pega aqui em obra, que você leva para a diretoria, para os sócios, né? Exatamente. Pode passar, André. Pronto, aí está a parte boa do negócio, né? O planejamento e a execução. Como é que a gente faz para alocar o pessoal de produção nas atividades, né? Para o negócio rodar. No próprio Agile, no curto prazo, a gente extrai as atividades do período, né? Lógico que a gente vai avaliar, ver como é que está, se atrasou, se não tem alguma coisa atrasada, alguma prioridade. Faz a tomada de decisão, né? E já aloca as equipes no Agile, né? Depois das equipes alocadas no Agile, a gente faz nossa reunião semanal, né? Programação semanal, dissemina com a equipe administrativa e solta para a produção, né? E aí vai acontecer, na prática, né, o que o Murilo estava dizendo lá atrás, né? Pode passar mais um pouquinho, André. Vai aparecer aí o Andon. Pronto. Como a gente falou anteriormente, a figura do celular, né, mostra o aplicativo, né, do Agile, quando a gente recebe no Telegram ou no próprio aplicativo as informações, quantas pessoas estão paradas, quais as pessoas que estão alocadas, quais serviços sendo executados. Isso que Murilo lá, está lá no designer, começa a chegar mensagem lá, eu estou na sede, e já começa a perturbar a gente aqui. Porque tem gente parada, porque isso, porque aquilo. Exatamente. E aí, As informações momentâneas, diárias. Não só isso que parou, né? Acabou o contrapiso do segundo pavimento, acabou a fachada de tal, acabou o revestimento da parede em tal pavimento. Então, assim, obviamente, é o que eu estou explicando. Os pacotes de serviço, eles precisam estar dentro do Agile. Eles precisam daquela pessoa para introduzir dentro do Agile. Se não tiver, não funciona. Né? Não é a ferramenta que vai chegar e vai dizer, é isso aí, vai acontecer. Não, se não tiver aquela pessoa monitorando ou gerenciando, ele não vai acontecer. Mas se tiver gerenciando, aí vai mandar certinho, vai dizer que parou, que parou, que não parou, a eminência ou foi parada, né? Então, isso ajuda. Então, a gente está nesses 5 meses, nessa mudança de paradigma, mas que, por ter a equipe, ter aceitado e visto que é uma ferramenta para ganhar tempo, que é o que a gente quer. Hoje a gente briga para desperdiçar o mínimo possível de tempo com coisas que não agreguem, então a gente tenta agregar realmente na produtividade, no custo, no planejamento, né? E que o engenheiro vá para a obra, né? O engenheiro seja engenheiro. Então, a gente tenta ver ferramentas para ajudar ele com isso, que ela é uma delas. Isso que você falou é muito importante, viu, Murilo? Uma coisa que quando eu era gerente de obras, supervisor de obras, né, que a gente chamava, eu até brincava, o pessoal apelidava o engenheiro de lan house, né? O engenheiro que passa o dia ali no computador, né, como se estivesse ali num post de uma lan house, né, preenchendo dado, fazendo a alimentação de relatório, e ele estava ali com a cabeça baixa e não conseguia ver o todo da obra, né? Não conseguia ir lá no canteiro, não conseguia garantir os procedimentos, garantir a qualidade, ver o que o Lean fala muito do Gemba, né? Que você ir lá no canteiro, você ir ver o seu fluxo acontecer. E o engenheiro muitas vezes fica ali atolado em tarefas de compilar dados. Então é até um ponto importante vocês passarem esse feedback, né? Beleza, isso me economizou tempo. E esse tempo que eu passei a ter
né? O que eu estou fazendo agora? Eu estou agregando valor, eu estou engenheirando, eu estou indo lá no canteiro, eu estou conseguindo enxergar além do que está ali na minha tela, né? Isso é Parece muito uma importante. coisa simples, André. Parece uma coisa. Não, não é normal. Isso né, é uma coisa simples. Mas não, chega um momento que vem as demandas e você vai ficando cada vez mais preso no escritório, que terminou esquecendo. Se não tiver uma pessoa, ei, né? Se não, A obra. ele, na obra, ou ele, a obra. O final do negócio é obra, não é escritório, é obra. A obra é a produção, né? Se não fica, não tem como. Parece uma coisa simples, né? Rapaz, tu vai ser engenheiro, beleza. Mas daqui a pouco tá o cara querendo comprar, o cara vendo folha, não sei o que, tal, aí atribui, vai botando, o cara não vai, né? Não vai. Aí termina o produto final, que é o que você entrega a seu cliente, não tá bom. Como assim? Tem um engenheiro em obra? Como? Ou seja, fez tudo aquilo e não fez, né? O produto final O produto final, não foi satisfatório, né? Então, a gente tem que pensar que é o produto final, é aquilo que a gente vai entregar, né? É isso que a gente pensa. Legal. Pode passar aí? Posso passar. E aí tá o famoso Andon, né? Eu acho que passou. Na verdade, a informação. Passei o Andon, tá Aí aqui, são tá os aqui o indicadores, né, Andon, Murilo? Acho que tu tem e aqui já maior vai para os indicadores, propriedade né? aí de analisar. Ok. Eu acho que é um vidinho, né, André? Esse Isso. É né? mostrando os indicadores que vocês têm acesso, né, para monitorar o dia a dia da obra. Exatamente. A gente tem um indicador logo quando. Se você puder pausar o vídeo no início. Pauso. Tá aqui. Aí, se puder pausar aí, a gente. Só para deixar claro aqui, para não expor as obras de ninguém, né? Os indicadores a gente pegou de uma obra genérica, a ideia é só vocês mostrarem, né, que vocês usam a ferramenta, tá bom? Exatamente. Então, vamos lá. Essa é a página principal, onde a gente analisa os indicadores. O primeiro indicador, que é o índice, que é o índice de custo, onde mostra, me corrija se estiver errado, mas onde é que mostra, por exemplo, nesse caso aí, que a cada real agregado, a gente está perdendo 0,05 centavos, nesse caso aí, né? Isso, então, exatamente. Ou seja, a cada R$1 que eu agreguei na minha obra, né, eu estou perdendo 0,05 centavos. Nesse caso, a obra estaria, né, com IDC negativo, vamos pensar aqui, né? E aí a gente tenta sempre agregar, né, agregar na obra para que a gente tenha gastamentos, exatamente. O outro índice, o índice de produtividade, de produção, né, é relacionado com Ele está mais relacionado ao prazo, né? O prazo Exatamente. Se a gente está atingindo dentro do prazo tantos por cento, nesse caso aqui estaria 7% acima, correto, do André? ritmo. Isso, você estaria 7% acima do ritmo, né? Nessa visão de análise de valor agregado, né? Que a gente está já misturando o Lean com a análise de valor agregado para você ter o macro, né? O longo, o médio e o curto prazo. Isso, exatamente. O outro, que é o da qualidade, isso aí, acho que foi o André que inventou isso aí com o pessoal. Não, foi não. O percentual de pacotes concluídos e botou o quê de qualidade? Mas tudo bem. Realmente é o que deveria ser concluído, né? Na verdade, o certo, o conceito é concluído realmente, com a qualidade dando ok, né? Então, é nada mais do que o PPC, né? Onde o que é que a qualidade dá ok. Então, por exemplo, o Rodolfo vai lá, conclui, né? A equipe de Rodolfo conclui os pacotes, conclui 70% dos pacotes, só que a qualidade não viu. Então, se a qualidade não vê aqueles pacotes, isso não quer dizer... Isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que Rodolfo não consegue gerar um relatório de valor de orçamento, de gasto que ele pode ter dessa quantidade de funcionários. Se a qualidade não atestar que aquele está ok, então eu não consigo ter qual é o valor da folha, vamos dizer assim, que ele pode passar para que a gente possa estar alinhado. Isso também não tinha, né, o Murilo do Rodolfo? Não tinha essa link com a qualidade.
não tinha na época, digamos assim, do Limetric e do Power BI, né? A gente não tinha a qualidade corria separada da produção. Agora está tudo alinhado. É aquela coisa, tem um conceito. Como era o nosso conceito? A ideia do conceito era essa. Rodolfo, Max, só paga se a qualidade der o ok. Ou seja, existiu o conceito, não existia a ferramenta para nos passar as informações de maneira mais... Rodolfo, como é que era para operacionalizar isso antes? O conceito, eu vejo que é legal passar essa informação, porque eu vejo que muita gente tem esse conceito, mas a forma de você fazer isso com checklists dissociados, eu queria que tu passasse antes como é que era, o quão difícil era conseguir botar esse conceito na prática, né? Vamos lá. Eu vou dar uma ênfasinha no PPC, né? O PPC, como diz até o expert André Sérgio, é o expert do Agilinha aqui na obra. O PPC é a ponta do iceberg. Então, se a gente tem um longo, bom, a gente faz o médio prazo, faz nossas reuniões de restrições. Se a gente tira nossas restrições, remove nossas restrições, o termômetro tem que aparecer no PPC, né? O PPC ruim quer dizer que a gente não está sendo um bom gestor, né? Que a nossa gestão tem defeitos. E antigamente, como você falou, a gente perdia muito tempo para ter essa informação, né? Para compilar a informação. Por que eu não estou conseguindo atingir o PPC? Como a gente falou anteriormente, né? Quando chegava para resolver o problema, já tinha outro e virava uma bola de neve, e assim... E a folha tem que pagar, né, Rodolfo? A folha no justamente. dia... Sim, até o dia 5, dependendo da convenção coletiva, né? Tem que pagar. Então, se a qualidade chegou junto ou não chegou junto, você tem que pagar a folha, né? Justamente. E assim, aí para a folha, às vezes até... existiam até erros, porque a gente pagava e não tinha qualidade. E aí vinham os retrabalhos, né? Exatamente. E aí chega Murilo para vistoriar a obra comigo, né? Pô, a gente pagou o cara, mas, ó, tá o rabo de serviço lá para fazer, entendeu? E lá vai a gente dimensionar a equipe, desembolsar dinheiro para matar aquele rabo de serviço, sabe? Então, assim, o Agile traz isso para a gente também, né? A gente... ter a certeza que o pacote está concluído com qualidade, a gente sabe que não vai ter retrabalho, né? A gente sabe que não vai ter custo a mais, né? E a dificuldade de fechar a folha aí sempre existiu. Não... E a gente crê, né, que com a Agile agora melhore bastante, porque assim, a gente só vai pagar se liberar no sistema. Então, não tem para onde tem uma coisa que correr, né? Tem uma coisa então, até uma pergunta que fizeram aqui, tá, pessoal? Interessante, já antecipando, mas é só porque é o seguinte: esse dashboard, tá? Eu peguei dados randômicos, tá? Não são dados do banco de dados do Agile, dados randômicos, e joguei para gerar ele para fazer esse vídeo, exatamente para, digamos assim, para resguardar os clientes e tudo mais. E aí o Renato perguntou aqui: mesmo sabendo que se trata de um dashboard fictício, uma eficiência de 151 é compatível com a eficiência antes da instalação do Agile, a gente consegue, com o Agile, aferir melhorias de produtividade na média dos clientes, já consegui aferir até de 15%, 18%, tá? 151, né, já é um aumento de produtividade que a gente fica desconfiando da base que foi utilizada, né? Será que essa base está correta? Também, né? As informações que foram colocadas lá dentro, aí pode dar o índice variável. Realmente... esse dado, como eu estou falando, eu gerei dados forçados para mostrar o dashboard. Então, assim, quando ele passa dessa eficiência, passa de uma certa faixa, a gente já ficou, opa, peraí, o dado, porque ele calcula o HH planejado versus o HH realizado, né? Se você conseguir uma eficiência na obra como um todo, porque esse dashboard aqui, pessoal, é o dashboard global, eu estou vendo a obra como um todo, eu não estou vendo atividade por atividade, mas se a minha eficiência global está 51% acima do planejado, né, a gente começa a desconfiar, opa, o meu input
pode apresentar alguma falha, tá? Então, só achei interessante colocar esse parêntese para a gente, antes de continuar. Desculpa, pessoal. Tranquilo, duas informações aí, que você, inclusive, fez uma pergunta, eu vou complementar o que o Rodolfo falou com relação a um ponto de qualidade. Aí. É o seguinte, uma coisa que ajudou bastante também é o seguinte, quando nós fazíamos sem o PPCQ, vamos imaginar só o PPC, se você olhar lá embaixo, né, você vai ver que tem um PPC de 50 e o PPCQ de 29. E pode estar assim, primeiro ponto, pode. Porque Rodolfo pode ter dado ok, vamos lá, equipe, mas a qualidade não deu ok. Então, eles podem estar diferentes. Ponto 1. Ponto 2. Rodolfo deu ok e Rodolfo tinha que avisar ao cara da qualidade. Né, hoje, Raul, é o seguinte, o segundo, terceiro e o quarto pavimento estão ok para vistoriar para o revestimento de parede. Dá uma passadinha lá para dar ok. Hoje, não. Hoje, chega para ele a mensagem no celular que o cara bateu, concluiu o pacote de cerâmica e chegou para ele dizendo, pacote de cerâmica do segundo está ok. É a função dele olhar, porque no final, seja qual for o período de fechamento de folha, Rodolfo vai dizer, estou fechando aqui, esse aqui, porque ainda não bateu. Aí ele vai cobrar ao cara da qualidade, se bateu ou bateu, ou o cara está sendo ruim, ou o cara está sendo bom, enfim. Então, isso ajudou. Ele ganhou tempo e está passando as informações. O cara vai ter a informação porque está batendo lá. Então, isso foi outro show entendeu? Então, isso ajudou demais. Né? É legal, porque sempre eu percebia, e isso tudo foi baseado nessas conversas com as pessoas como o Murilo, com outros clientes, o que as pessoas passavam para a gente como dor. Os gestores, os responsáveis, os encarregados pela qualidade, sempre passavam para os engenheiros das obras que eles estavam sobrecarregados, mas quando o engenheiro falava, cara, mas me dá uma agenda, quais são as inspeções que você está fazendo? Ele sempre tinha dificuldade, ele estava ali toda hora, tipo, feito barata tonta, sem saber o que é que conferir hoje, e aí isso gerou agora uma sequência de prioridade, uma ordem de serviços para o teu gestor da qualidade. Então, isso ajuda também aquilo que a gente falou lá no começo da conversa, que é ter um organograma enxuto, né? Ter um organograma mesmo com a obra grande, você ter ali um organograma enxuto que consiga dar conta e consiga resolver as variáveis prazo, custo e qualidade das obras. Legal? Legal, ok. Passar. Então, essa foi a parte, digamos assim, a explanação de vocês, né? Pode ficar à vontade se tiver algum comentário final, que eu já estou aqui para abrir para as perguntas, que tem muita pergunta aqui rodando no nosso chat. Mas pode ficar à vontade, Rodolfo e Murilo, para fazer algum outro comentário, alguma coisa que aqui nas intervenções, desculpe algumas intervenções, a gente acabou, eu posso ter atrapalhado vocês. Ok, né, Murilo? Vamos para as perguntas. Eu acho que a gente pode ver as perguntas. Eu acho que deu uma explanação, acho que a gente falou até demais. Vamos lá, eu vou vir aqui. Tem algumas perguntas, pessoal, sobre o médio prazo, certo? Acho que é bem legal, né? A gente falar um pouquinho sobre o médio prazo, já que muitas empresas, pelo que eu percebo, elas saem do longo direto para o curto prazo. E o médio prazo, como vocês falaram bem, como o André, meu xará, aí, que é o responsável, né, que fica à frente do Agilent aí, né, fala que o PPC, o curto prazo, é a ponta do iceberg. Né? Se você não tiver ali um intermediário, meio de campo, para coordenar as ações, para enxergar o que vai acontecer nos próximos 3 meses, que é o médio prazo, né, para fazer o detalhamento, você vai começar a ter algumas dificuldades, vai começar a ter resultados de PPC não tão bons, porque as restrições vão atrapalhar o desenvolvimento das atividades. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui, da Mirella. Nas reuniões de médio prazo, são levantadas as restrições para o início das atividades com os responsáveis também? Aí, fiquem à vontade para vocês responderem. Eu vou dar uma explanada rapidinho e o Rodolfo complementa, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz o nosso médio prazo? Após a gente ver o curto, né? Porque, assim, o curto da semana, basicamente, eu vejo pouca coisa. Por exemplo, nas minhas reuniões semanais com o Rodolfo, basicamente, eu não vejo curto, né? Então, eu vejo o médio longo. Então, eu com o Rodolfo, basicamente, a gente planeja médio longo. Curto é ele com a equipe. Então, o curto, o que é que ele faz?
semanalmente, ele reúne a equipe. Quem é a equipe? A equipe é mestre, encarregado, almoxarife, técnico de segurança, estagiário, toda aquela pessoa que pode se envolver no contexto do negócio. Então, ele vai ter essa reunião, ele chama e divide com todo mundo, porque todo mundo tem que saber o que é que está acontecendo na obra. Então, eu vou começar uma coberta lá em cima e eu estou cobrando as telhas, tal. O almoxarife disse, mas você vai armazenar onde? Que não tem lugar para armazenar. Então, o cara já dá uma dica. Aí, o outro, mas a gente vai subir como? A logística não cabe. Então, ele é que faz a reunião de curto, basicamente, né? Então, como é a nossa reunião de médio? Pega-se, fizemos um fechamento do mês aí, supor, fechamos o mês de fevereiro, e aí, vamos supor que a gente vai fechar março agora. Então, eu já vejo, fechamos março, né? Fechamos o mês de março, e aí traz, obviamente, a Val traz um relatório para a gente e nos mostra alguns impactos que deram esse impacto. Eu disse, o que foi que aconteceu na nossa linha? Nossa linha, ela andou um pouquinho para lá e desviamos um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero, mês a mês, quais são as atividades que a gente tem para fazer. Então, por exemplo, semana passada, eu já vi com o Rodolfo o que é que a gente vai fazer em abril, o que a gente vai fazer em maio, o que a gente vai fazer em junho. Semana passada, a gente já viu as atividades. Com essas atividades, a gente viu as restrições. Quais são as restrições? Material, logística, mão de obra. Quais são isso aí? Então, eu monto isso com ele, a gente monta isso junto, compila, fica aí. A Val deu, como eu estava falando, a Val fechou o relatório, o que é que a gente faz? A Val, você vai gerenciar e vai fazer com que, obviamente agora não, que a gente tem uma obra para entregar e falta 5 meses, basicamente. Mas vamos supor que fosse uma obra de 24 meses ainda, ou 20 meses para frente que a gente tivesse, ou 10 meses, 12 meses. A gente faz o seguinte, Val, daqui a 2 meses, você vai ter que planejar aí um médio para que a gente chegue, daqui a 2 meses, volte para a nossa linha base. Então, a gente tenta fazer isso. Se a gente tiver um prazo mais longo, a gente diz, 3 meses, mas eu tenho que voltar para a minha curva. Então, a gente faz essa reunião e vai vendo 2 meses ou 3 meses, e aí chama a Val e diz, Val, vamos botar nossa linha para retornar para a nossa linha base. Eu quero atingir minha linha base. Obviamente, se for possível. Por isso, só complementando, né? Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos, eu acho que é isso aí. Aí só complementando, aí na reunião de médio prazo, a gente cadastra as restrições, né? E vai ver o que precisa ser resolvido, né? E com quem precisa ser resolvido. Então, aí é onde eu acho que a Mirella queria chegar, nos responsáveis, né? Então, a gente elenca o que é o problema, com quem eu resolvo o problema e quando eu vou resolver o problema, dá prazo, né? E aí, rotineiramente, semanalmente, a gente vai acompanhando isso. Mas o prazo é para a semana que vem, chegou semana que vem, resolveu, não resolveu por quê? Então, vamos dar prioridade, vamos ter que resolver isso aqui, porque o serviço vai parar, entendeu? E à medida desse checklist, dessa programação, é que a gente vai chegando nos responsáveis e vai resolvendo, né? A gente vai fazendo nossa agenda, né? Para fazer a coisa rodar. Quando chegar a época que o problema tem que ser resolvido, realmente a restrição está removida, né? Quando o Rodolfo cadastra a restrição, dispara um e-mail para todos os coisas. Então, se tem um problema de projetos, então o responsável de projeto recebeu o que tem que resolver dentro daquela data. Se for eu, né, vai chegar um problema para eu resolver dentro daquela data. E aí vai acompanhando. Se não for acompanhando, na nossa reunião, vai lá, não está resolvendo, aí parte para a direção. Direção, não estamos se resolvendo. Assim. Legal. Vamos lá, tem mais outras perguntas aqui, tá? Vamos aqui. Como tem sido a aceitação do sistema pela equipe da obra? Vocês falaram muito sobre essa questão de cultura. Eu acho que essa pergunta aqui é bem interessante. Como é a aceitação da questão das estações? Como é que vocês veem isso daí? Vocês puderem dar um feedback aí para a gente? Rapaz, a gente aqui é privilegiado de ter uma equipe muito produtiva. Eu acho que até o Anderson aí da Val, né? Comenta isso nos relatórios. O pessoal é bem produtivo. E assim, a gente
a cultura, a gente mostrando para eles que eles vão conseguir produzir mais, em consequência, eles vão ganhar uma remuneração maior, aí já valeu a pena, já compra a ideia, sabe? Então, a aceitação está sendo muito boa. E outra coisa que é muito fácil, né? É apertar botão, pô, não tem muito o que fazer. Assim, é fácil de trabalhar com Agile, sabe? Com a produção. Aquele negócio que a gente falou, né? De cultura, mas tudo no início, sempre tem aquela resistênciazinha, mas você mostrando que o cara vai ter um ganho de remuneração, que ele vai produzir mais, ele vai, com certeza, comprar a ideia. Eu vou complementar com o Rodolfo o seguinte, realmente a gente tem uma equipe boa, antiga, que né, os gestores sabem gerenciar os meninos, assim, isso ajuda bastante. E compra a ideia dos meninos, né? Isso ajuda. Mas vamos lá. Vamos imaginar uma obra nova. Meu amigo, se a empresa, a gente, tiver essa cultura já montada, quem chegar de fora ou participa, né? Ou participa, porque ele vai ver que todos os outros funcionam dessa forma. Então, o novato, quando chegar, se ele vai dizer, rapaz, me ensine, ele vai procurar, obviamente, a gente faz ensina e tal, mas se ele não vê que não está participando daquilo, ele vai ficar com vergonha, vai dizer, como é que funciona tal? Então, assim, a gente, para implementar, a gente tem a sorte. Talvez em outros locais tenha essa dificuldade do cara, mas assim, é dizer que vai, né? Dizer, ó, a partir de agora é assim, né? Quais são a dificuldade que você tem? É o que você precisa? Eu preciso disso, pronto. Então, está aqui o cartão, está isso aqui, é assim que vai funcionar, suas produções, suas coisas estão aqui, e tiver dúvida, fala com a gente. Tem gente aqui para ajudar. Mas, assim, é dia a dia. Também não é uma coisa, virou a chave e tá. Teve dificuldade, Rodolfo teve dificuldade com funcionários antigos, que disse, rapaz, o cara não tá batendo, o cara tá esquecendo de bater, ele terminou o serviço, não é isso, né? Aconteceu isso. Assim, aí é o trabalho, bicho, tem que funcionar, senão não vai sair pagamento aqui, eu não vou saber pagar. Né? Legal, legal. Pessoal, pois eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher aqui uma última pergunta, tem várias perguntas aqui, mas Você domina aí, eu acho que a gente extrapolou demais. Não, mas foi porque assim, tem muita coisa que você já durante a apresentação, eu estou vendo que vocês já foram, digamos assim, respondendo, né? Tinha algumas dúvidas aqui que eu acho que eu já tinha até anotado aqui alguns pontos, né? Mas todos vocês já foram durante a apresentação, foram falando e foram citando, então foi bem legal. Mas eu vou abrir mais para a última pergunta, porque a gente já estourou, já estamos aqui já estouramos o tempo, né? E tem aí deixa eu ver aqui. Vamos ali, ajuda até os trabalhadores. Legal o comentário do Júlio, não é uma pergunta, é mais um comentário. Deixa eu ver aqui mais uma. Tá. Tem uma outra aqui, eu posso ter deixado o pessoal passar algum aqui, tem muitas perguntas, mas vamos lá, vou responder essa daqui. O que vocês fazem em relação à produção quando o pedreiro não cumpre ao pacote devido a uma restrição na obra? Isso aqui vem à tona, né? Porque ele aperta no botão vermelho, no caso, né? Então aí é mais uma questão de acerto aí com o pedreiro, né? De ajuste, porque pelo que eu estou entendendo, é como se a obra não tivesse dado condições para o pedreiro produzir, né? E nesse caso, o problema vem à tona, né? Com o Andon, a luz vermelha acende, todo mundo sabe, e isso deve ter diminuindo muito, né? Na obra de vocês. Responda aí, Rodolfo. Rodolfo sabe esse daí. Essa daí ele. Isso aí é problema. Esse é problema, isso é muito grande. Isso é problema. Já foi pauta de várias reuniões de engenharia. Mas, André, a gente adotou aqui, a gente chama de diária improdutiva, sabe? A gente estipulou um valor, caso aconteça, que acontece, né? Elevador quebra, fornecedor não entrega, acontece. E o profissional não tem culpa, né? De ficar sem produzir. E aí, foi, como eu disse, tema de várias reuniões de engenharia, e a gente chegou no valor de diária produtiva. Então, assim, quando a gente já contrata os profissionais, a gente já mostra o pacote, já explica, e
estão treinados, né, para isso. Então, Se assim, acontecer, aí Rodolfo já entra com lá. Duas diárias improdutivas. Aí bota do lado, por exemplo, aí tem uma planilhinha que ele manda. aí tem a justificativa, eu tenho que mostrar para a Maurício, senão ele não libera o pagamento. Referente à quebra de elevador em obra. Isso tá bom. Mas aí, por exemplo, aquele valor da diária improdutiva, a gente já sabe. Infelizmente, obviamente isso acontece, né? Um funcionário, o outro, tal, um mês sim, 4 meses não, 5, né? Mas assim, quando acontece é isso. Ele já tem o valor da diária improdutiva e aí ele coloca dizendo, ó, isso aqui foi referente à falta de material no andar. Aí, por exemplo, eu estou numa reunião com ele, eu disse, Rodolfo, foi o que aconteceu? Não, bicho, está tendo um problema logístico, eu não estou conseguindo, tal. Vamos resolver? Aí bota o problema na mesa e vamos tentar resolver. Como é que vai resolver? Pronto, aí a gente sai da reunião para tentar resolver. E para não estar acontecendo, né? Obviamente, aí apareceu no outro, aí vai no outro, apareceu, e aí a gente vai tentando matar isso, evitar essas diárias. Mas que aparece, aparece. Isso aí aparece e a gente trata dessa maneira. É obra, né? É obra. Legal. Pessoal, pois assim, eu vou, assim, eu tô vendo aqui os contatos, tem algumas outras perguntas, quantas estações tinham na obra, né? Se eu não me engano, vocês tinham 6 por torre, né? Porque São a 5 estação ela é estações. 5, né? Que você consegue ir levando ela de pavimento, é só tirar da tomada e ligar de novo, você não precisa ter um em cada pavimentos, tá? Mas, assim, é uma pena, o webinar muito bom, muito legal o conteúdo que vocês passaram, muito legal a experiência de vocês e a forma transparente com que vocês passaram o dia a dia da obra, né? E assim, eu queria agradecer ao Murilo, né, ao Rodolfo pela disponibilidade, por terem topado ter esse momento aqui com a gente, parabenizar pelo trabalho de vocês, né, transmitam esses parabéns ao restante da equipe aí da LMF, certo? E eu queria abrir para vocês fazerem as considerações finais antes da gente encerrar aqui. Eu também queria agradecer a vocês, né? Isso aí, agradecer ao pessoal aí que está acompanhando a gente nesse, né, o dia todo de trabalho, ainda no final, ainda ter essa cargazinha de aprendizado aí, né, pegar um pouquinho aí, se a gente puder passar alguma coisa para eles. Agradeço a parceria com o André aí, eu acho que eu sou muito aberto com o André, acho que a forma assim, ligo, reclamo, digo está errado, não tem que mudar, não é assim, eu acho que o que dá certo e deu certo, né, nesse período, você fechou o contrato inicialmente com o Giuseppe lá, que é o nosso coordenador técnico, gerente técnico, mas aí a gente criou essa relação, isso é o que facilita, né? A gente vai dizendo, tá faltando isso, a gente queria isso, vai ajudando, né? E, inclusive, eu fiquei sabendo que tem uma ferramenta que eu estou querendo, aí a Val está desenvolvendo, já falei com o Anderson, disse, eu preciso agora que integre, que já faça a minha folha, que o cara não faça mais nada, eu já quero a folha pronta, já que saia no DP, o DP já pague, né? E eu fiquei sabendo que tem um negócio aí para sair, enfim. Mas, assim, eu queria agradecer a Val, né, por ter nos convidado também, ao pessoal, e a equipe, a nossa equipe, eu acho que nossa equipe é fantástica, não tenho, sabe, o que falar, a gente é privilegiado por ter uma equipe dessa, né, a gente é muito privilegiado, os engenheiros, equipe técnica, o corpo, o administrativo, contabilidade, a gente realmente, assim, bem, não tenho, eu só tenho a agradecer na empresa que trabalho, né? Show, né? Show de bola. É isso aí. Show. Só antes do Rodolfo, eu só queria fazer aqui um convite, tá, para todo mundo. Eu ia esquecendo, mas não posso deixar de fazer, de duas coisas, tá? Primeiro, como eles falaram aí na apresentação, o Agilent tem uma versão gratuita, então vocês podem entrar no agilent.com.br e baixar a versão gratuita. Quem quiser já a partir de amanhã fazer o planejamento da sua obra em linha de balanço com Agilent gratuito. Então eu queria deixar isso registrado, quem tiver interesse, quem tiver indicar para os amigos, ajuda muito a gente disseminar essa cultura da linha de balanço e a facilidade, vocês viram que eles usam, mesmo tendo a versão premium, a versão do Agile, eles ainda usam o Agile gratuito até para fazer alguns planos ali, então bem legal isso. E o segundo ponto é o seguinte, pessoal, não sei nem se o pessoal aí, se o Murilo
e o Rodolfo estão sabendo, a gente vai promover o Conex Innovation, né? O Conex, que é o seminário do Congresso Nacional de Construção Enxuta, esse ano vem com edição extra só sobre inovação, né? E a Aval junto com o Gercon estão realizando esse evento totalmente gratuito, tá, pessoal? Então, quem se inscrever, né, até amanhã vai ganhar um dia extra, tem um dia extra só para os inscritos até amanhã, né, que é o Digital Management Day, né, um dia só sobre formas digitais de gestão, inovações, então também é um dia extra bem interessante, e tem vários palestrantes de, digamos assim, de peso nacional, né, que vão falar sobre técnicas de inovação, sobre inovações aplicadas, né, inovações em outros setores, inovações na construção civil, métodos construtivos. Então está um evento que a gente preparou com muito carinho, né, para disseminar essa inovação e está ajudando todo mundo a entrar nessa nova onda da construção civil voltada para os canteiros digitais, para as inovações. Então, vale a pena se inscrever no evento, né? Entra lá, né, vai no perfil, né, do Instagram, @ConexInnovation, né, e também quiser bater uma foto aqui, ó, do QR Code, é só você bater a foto e se inscrever, vale a pena, o evento gratuito, 6 e 8 de abril, tá? Então vai lá, Rodolfo, feche aí o nosso webinar com chave de ouro. Beleza. Faço minhas palavras de Murilo, né? Agradecer o convite da Aval, agradecer pela parceria aí do André, do Vitor, do Anderson, né? Sempre em prol de ajudar a gente aqui de obra. Agradecer a minha equipe, né? Como o Murilo falou, a gente é privilegiado de ter uma equipe tão boa, né? Equipe que eu vi o pessoal crescer, né? E se tornar grandes profissionais. Agradecer a Andrade Marinho, né, por nos dar essa oportunidade. Como eu falei, eu sou campinense aqui da Gema, sou de Campina Grande, e sinto muito orgulho, né, de ter a oportunidade de trabalhar aqui no empreendimento desse porte. E vamos para frente. Aguardar os lançamentos aí da Aval, né, as novas ferramentas, para que sobre tempo aí para a gente resolver mais problemas. Legal, pessoal. Muito obrigado, tá, mais uma vez, por vocês terem participado. Obrigado pelo tempo de vocês. Foi excelente o conteúdo, excelente a forma que vocês explicaram tudo. Agradeço também todo mundo que está participando, a equipe da Aval que ajudou a gente a promover, a divulgar esse evento. Todo mundo de parabéns, todo mundo nota 10. Obrigado, pessoal, e até os nossos próximos eventos. Sigam a gente nas redes sociais, que sempre vai estar saindo coisa legal aí, conteúdo de alto nível para construção civil. Obrigado e até a próxima, pessoal. Até o nosso próximo evento. Um grande abraço. Tchau, tchau.